Qual é a sua motivação para viver? Qual a sua motivação para trabalhar? Qual é a sua motivação para continuar a vida diante dos desafios? De onde vem a sua motivação? Nós vimos em Filipenses 1, de 3 a 11, a resposta à pergunta: onde está o teu coração? A nossa pergunta-chave para os versículos seguintes, de 12 a 26, é: qual a sua motivação? Nós podemos trabalhar numa igreja intensamente, pensando em aparecer, não é incomum. Podemos ver a SAF, o PH, o MP, entre outras sociedades internas da igreja, serem motivadas a fazer um trabalho só para prestar um bonito relatório no final do ano. Muitas podem ser motivações, as motivações dos próprios cristãos para fazerem coisas boas, não são coisas ruins, mas que não são também as motivações corretas. Você já pensou que para Deus, relacionado aos seus filhos, não importa apenas o que se faz, mas qual a motivação com que faz aquilo? Vamos então para Filipenses capítulo 1, versículo a partir do 12 até o 26. Faremos a leitura do texto, os irmãos acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso no gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Senhor Deus amado, obrigado pela tua palavra lida, que é o poder do Senhor para a salvação. Ó Deus, que o teu Santo Espírito aplique a palavra a cada coração,
que o Senhor fale conosco e que possamos ser, então, fortalecidos, edificados, que o Senhor nos corrija e nos ajude, então, a viver uma vida de plena alegria em Cristo Jesus e de bom testemunho diante deste mundo. Que o Senhor, ó Deus, abençoe assim a tua igreja e receba a nossa oração. Tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Sim. Amém. Como nós falamos, vimos nos versículos 3 a 11 a pergunta: onde está o teu coração? Nós vimos, inclusive, que de tal modo Paulo tinha o coração em Cristo, que até o sofrimento dele, até o problema, até as angústias, até a prisão dele, ele via como um proveito, como um propósito de glorificar a Deus, como ele diz no versículo 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. As coisas que me aconteceram não são coisas boas aos olhos dos homens, não são momentos de deleite, são momentos difíceis. Ele está se referindo a todo o sofrimento, ele está se referindo à prisão, à humilhação, ele está se referindo àquilo que ele estava passando por causa do Evangelho. E ele está dizendo que tudo isso ali, que de fato não é agradável à carne, não é bonito aos nossos olhos, mas aquilo era um instrumento de Deus para glorificar o nome dele, porque estava contribuindo para o progresso do Evangelho. Mencionamos no domingo passado que há uma semelhança interessante de ideias, um paralelo de ideias com Gênesis, capítulo 45, versículo de 5 a 8, quando José, depois de todo o sofrimento, se encontra com seus irmãos que o haviam vendido e, tendo compreendido pela graça de Deus o propósito de todo aquele sofrimento, então se dirige para os irmãos dizendo: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. José percebeu, pela graça de Deus, que era um plano divino, era uma providência divina, aquele sofrimento de José. Um sofrimento que inicialmente foi bastante indesejado, mas que depois foi compreendido de tal modo que, em vez de José se vingar de seus irmãos, José os acolhe e os conforta, mostrando que Deus tinha providenciado, mesmo pela maldade deles, uma grande salvação para toda a família de Jacó, um livramento por meio de José. De forma semelhante, observe que Paulo está dizendo que o sofrimento dele, que tudo aquilo que ele estava passando, também tinha um propósito divino. Que mesmo estando preso por causa do pecado de outros, que mesmo estando ali por causa do paganismo, inveja dos judeus, que constantemente estavam instigando o mundo romano contra Paulo, Paulo vê uma providência divina no seu sofrimento. Ele vê que aquilo tinha um propósito de contribuir com o progresso do evangelho, porque não apenas judeus e gentios do povo conheciam o evangelho que estava sendo anunciado por Paulo, mas também os oficiais estavam conhecendo este evangelho.
O Império Romano estava oficialmente tendo conhecimento da mensagem de Cristo Jesus. Providência de Deus. À primeira vista não é fácil olhar para o nosso sofrimento como uma providência de Deus. Olhar para os nossos momentos difíceis como um agir de Deus. Ver algo bom numa coisa tão ruim que nos angustia. Não é fácil à primeira vista. Mas a Escritura nos mostra muitas, não são poucas, muitas vezes o sofrimento como um instrumento, como um cenário no qual Deus manifesta a sua glória, quer o seu poder, quer o seu amor, sua misericórdia, sua justiça, um momento difícil em que Deus trabalha. Jó, Deus revelou a necessidade de Jó entregar-se a ele, confiando na justiça e unicamente na justiça do Senhor, por meio de todo um período que não temos conhecimento exato de qual é o tamanho deste período, mas um período nada curto em que ele sofreu. E sofreu muito. E perdeu tudo para Jó dizer: eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Deus age sim no sofrimento. O sofrimento não é coisa do diabo, como é costume se ver dentro de um universo místico evangelical. Sofrimento não é coisa do maligno, como é comum se ver dentro de um universo de teologias estranhas, em que o cristão é conduzido a buscar a Deus para ter e ter e ter e ter. O sofrimento também é um instrumento divino para glorificar o nome dele. Horas para corrigir, como nós temos Israel, que passou pelo cativeiro para ser purificado, para ser limpo, a fim de estar pronto para a chegada do Messias, que viria alguns séculos depois. Em Hebreus 12, nós lemos que o sofrimento pode ser uma disciplina divina para o bem dos seus filhos. Então, o sofrimento pode ser um instrumento para Deus ali trabalhar a vida do homem ou usar estes homens para manifestar algo superior. Algo superior. Portanto, é necessário aquela resposta à primeira pergunta que foi vista quando foi feita a exposição dos versículos de 1 a 11. Onde está o teu coração? Quando o coração está em Cristo, então compreendemos que todas as coisas em nossa vida cooperam para o bem, a fim de que nós não venhamos a nos afastar de Cristo, a fim de que nós olhemos e perseveremos em Cristo, a fim de que nós pareçamos com Cristo, como nos diz 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 18, que diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O propósito de transformar-nos à imagem de Cristo Jesus. Mas Paulo, além de estar olhando para Cristo, ele tem uma motivação. E observe que essa motivação também é Cristo. A motivação dele para continuar diante daquelas lutas é o próprio Senhor. Qual a sua motivação para viver? Qual a sua motivação para vir ao culto? Qual a sua motivação para enfrentar os desafios da vida? Qual a sua motivação para servir, para evangelizar? Qual a sua motivação para cuidar da família? Qual a sua motivação para educar um filho na palavra de Deus? Qual a sua motivação para ser uma bênção diante de um mundo que só faz o mal? Qual a sua motivação? Paulo, no versículo 14, ele diz que diante de tudo isso que estava acontecendo, e Paulo mesmo assim perseverando, sem desistir,
ele diz que a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Irmãos estavam sendo motivados pelo testemunho de Paulo a também realizar a obra do Senhor corajosamente, não se acovardando diante das autoridades, não se acovardando diante dos adversários, das adversidades. Afinal, eles estavam também sendo convocados para uma luta, como no versículos 27 a 30, nós encontramos. Eles deveriam lutar juntos pela fé evangélica. Eles tinham recebido a graça de padecer por Cristo e não somente de crer nele e de combater o combate que Paulo estava combatendo. Eles estavam sendo estimulados a perseverar na obra do Senhor, como Paulo estava. Foram estimulados a isso. Versículo 15. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, a prisão de Paulo estimulou dois grupos, curiosamente opostos. Observe, então, a importância, nesse momento, da motivação. Esses dois grupos estão fazendo a mesma coisa. Paulo não está em nenhum momento dizendo que o evangelho pregado é um falso evangelho. Aqui não está em jogo o conteúdo do evangelho. Caso estivesse, esperaríamos de Paulo as mesmas palavras que ele disse em Gálatas capítulo 1, de 6 a 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Em Gálatas, Paulo está preocupado com o conteúdo do evangelho e não com a motivação dos irmãos. Em Filipenses, Paulo está mostrando que a motivação desses grupos era diferente, mas o conteúdo era o mesmo. E é por isso que ele não se importa, porque o evangelho estava sendo pregado e o desejo de Paulo era a glória de Cristo. O propósito dele era engrandecer a Cristo. Mas para aqueles que são filhos, para aqueles a quem Deus ama, não é bom que a nossa motivação seja errada. Duas motivações. Ele diz: alguns proclamam Cristo por inveja e porfia. Pessoas estavam procurando aparecer, tentando oferecer um relatório mais bonito do que o outro. Puxa, Paulo está fazendo tanta coisa, a gente tem que fazer mais do que ele para mostrar que faz mais. Chamar a atenção, a inveja, o desejo de estar com os holofotes sobre a pessoa, o desejo de aparecer e mostrar serviço, não pela motivação de glorificar a Cristo, mas enganado pelo próprio coração, pela motivação de aparecer e somente aparecer. E Paulo detecta o problema dentro do coração dessas pessoas. Lá em Atos, capítulo 19, parece haver um caso que diz respeito ao que está acontecendo em Filipenses. No versículo de número 13 a 17, nós encontramos alguns judeus exorcistas ambulantes que tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos. Eles não andavam sinceramente com o Senhor.
por alguma razão, motivados por inveja, porque era comum que os judeus tivessem inveja de Paulo, porque Paulo atraía multidões para ouvir o evangelho de Cristo, ele anunciava Cristo e levava pessoas para Cristo. Diversas vezes vai aparecer a ideia de que os judeus eram tomados de inveja por causa disto. Lembre-se que Pôncio Pilatos percebeu, desconfiou e observou com clareza que os judeus haviam entregue Jesus porque eles tinham inveja de Jesus. Os sumos sacerdotes, os fariseus, os escribas, vendo que Jesus fazia milagres, vendo que as multidões seguiam Jesus, eles ficaram com tanta inveja que tentaram matar Jesus, o entregando a Pôncio Pilatos. E Pilatos viu que Jesus não tinha feito nada, viu que Jesus era inocente, era simplesmente inveja de Jesus. O mesmo aconteceu com os apóstolos. Vendo que Paulo ia às sinagogas, pregava o evangelho e atraía multidões para Cristo, então ficaram com inveja. E ele diz, motivados por isso, eles então vão também pregar o evangelho. No capítulo 19 de Atos, como nós mencionamos, 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote, falaram então ao endemoniado: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Mas, diz o versículo 15, o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Motivados por inveja, a tentativa de chamar a atenção sobre si, como se tivessem algum poder de si mesmo, eles estavam tentando anunciar a Cristo de alguma maneira. Paulo diz que isso estava acontecendo, mas não eram com todos. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Motivados por Cristo, motivados pela ousadia de Paulo, e encorajados por Paulo não desistir, eles estão de tal forma motivados a também lutar por Cristo, falar de Cristo, anunciar a Cristo, que de boa vontade, por amor, eles abraçam o propósito de perseverar em falar de Jesus diante das adversidades que sobrevieram à igreja, diferente daqueles que achavam que iam criar problemas para Paulo ao fingir que estavam pregando o evangelho de fato e de verdade. Qual é a sua motivação? Pessoas diferentes, grupos diferentes fazendo a mesma coisa. Qual é a motivação? Isso é muito sutil. É tão sutil que um pastor pode ser conduzido a trabalhar para o Senhor, fazer a obra do Senhor, simplesmente para satisfazer a exigências. Uma sociedade interna, alguém da igreja, presbíteros, diáconos, não importa, qualquer pessoa pode ser conduzida a fazer coisas que parecem ser para Cristo, parecem ser bonitas, mas é para ter o seu nome numa plaquinha dourada, é para ter o seu nome afamado, é para que digam entre todos que aquela pessoa é uma benfeitora. Não adianta para nós que desejamos viver de forma agradável a Deus que apenas façamos o que é bom, mas com qual motivação nós fazemos? Essa foi uma das razões para não nos preocuparmos em dar seguimento ao Mackenzie voluntário. Porque é uma obra bonita, grande, mas que ela sempre nos conduz a chamar a atenção para si mesmo, com muita facilidade. Com muita facilidade. Nosso coração nos engana. O nosso coração é corrupto e precisa ser visto deste jeito. Ele nos engana. Ele costumeiramente nos engana. Então, qual é a sua motivação?
Pessoas podem vir para a igreja pelas motivações diversas. Jovens podem vir para a igreja porque tem alguma menina em vista. Meninas podem fazer a mesma coisa. Pessoas podem vir para a igreja pensando em receber de alguma coisa de Deus. Estou passando por problema, vou para a igreja para ver se Deus me abençoa. É um problema de saúde, é um problema financeiro, algum problema? Observe que não é estranho nós encontrarmos pessoas que vêm para a igreja, depois que resolve o seu problema, vai embora. Pessoas que procuram a igreja enquanto estão com problemas e dificuldades, mas logo depois mostram que não tinham compromisso algum. Era só um interesse particular. Como aqueles 9 dos 10 leprosos que são curados, buscam Jesus, mas então vão embora e não voltam nem para agradecer. Qual é a sua motivação? Nós precisamos ter uma motivação correta para fazer as coisas e não apenas saber as coisas corretas que devem ser feitas. Nós devemos saber as duas coisas. Devemos fazer as coisas certas para a glória do Senhor. Devemos fazer as coisas certas com a motivação de glorificar ao Senhor. As duas coisas devem andar juntas. Porque ainda que Cristo seja glorificado em todas as coisas boas feitas em nome dele, aqueles que faziam, como diz, pregavam Cristo por discórdia insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias, estes não encontram o agrado de Deus. Porque não estão fazendo com a motivação correta. Não estão fazendo com o propósito correto. Qual é a sua motivação? Paulo mostra dele. A motivação dele é a glória de Cristo. No versículo 18 ele diz: todavia, quem importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, tanto pelo grupo que tem a motivação correta, como pelo grupo que tem a motivação errada, um ou outro, está sendo pregado. Veja que o conteúdo continua sendo Cristo. Então, Cristo está sendo anunciado. O evangelho que eles ouviram estão transmitindo adiante. Quer por pretexto ou falsidade, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Eu estou satisfeito. É triste, de fato, ver que pessoas estão pregando o evangelho insinceramente, por falsidade, por discórdia, tentando criar problemas para o apóstolo. É triste. Mas Cristo está sendo glorificado, está sendo anunciado. Observe que outra vez Paulo não olha para si. Ele olha para Cristo, porque o coração dele está em Cristo. E a sua motivação é a glória de Cristo. A motivação do seu coração para tanto pregar o evangelho, quanto para perseverar diante das lutas e desafios decorrentes dessa pregação, é a glória de Cristo. Então ele se regozija por ver Cristo sendo glorificado. Isso nos ajuda em todos os nossos afazeres eclesiásticos, em nossas atividades feitas para o Senhor. Qual é a sua motivação? Qual é a sua motivação como diretoria da UMBP? Qual é a sua motivação como diretoria da SAF? Qual é a sua motivação como diretoria da UPH? Qual é a sua motivação como presbítero, como diácono, como pastor? Qual é a sua motivação como grupo de cânticos? Qual é a sua motivação? Não, a pergunta não é o quão bonito ou quão certo é o que você está fazendo, distribuindo o número de Bíblias elevado, folhetos evangelísticos, fazendo trabalhos e mais trabalhos junto com os irmãos para evangelizar, para discipular, para edificar. A pergunta é: qual a motivação em fazer tudo isto? A motivação de Paulo, de tal modo, era a glória de Deus. De tal modo, era a glória de Cristo, que ele nem se preocupa se estão fazendo para prejudicá-lo ou não. Ele nem se preocupa.
Cristo está sendo glorificado? Está. Deixa para lá. Estão tentando me prejudicar? Estão. Deixa para lá. Cristo está sendo glorificado? Então, tá bom. Tá bom. Porque a sua motivação era a glória do Senhor Jesus. Qual é a sua motivação? Ter a motivação certa. Tanto quanto ter o coração em Cristo. Ajudar você a não só suportar as lutas, mas saber tomar proveito delas. Saber usufruir delas. Porque o final das contas, tudo que você quer é Cristo. Tudo que você deseja é a glória de Cristo. Isso basta. A graça de Deus basta. Paulo ouviu do próprio Deus. Paulo, a minha graça te basta. Basta para você que Cristo seja engrandecido na tua vida. Ou que Cristo seja engrandecido na igreja. Basta. É suficiente. Ou não é suficiente? É preciso alguma coisa a mais. Cristo tem que bastar. Enquanto Cristo não bastar, a igreja viverá de tradições vazias. Enquanto Cristo não bastar, viveremos brigando e lutando para ver quem aparece mais dentro do universo evangelical, quem faz mais coisas aos olhos dos homens. Enquanto Cristo não bastar, as pessoas vão estar batendo cabeça para ver quem tem as melhores ideias e para ver quem se sobressai dentro do universo eclesiástico. Enquanto Cristo não bastar, as pessoas estarão pregando por inveja, porfia, estarão levando o evangelho insinceramente por discórdia. Enquanto Cristo não bastar, será assim. É preciso que Cristo baste. Para Cristo, o seu nome ser glorificado basta, mas para nós, a motivação é fundamental. Porque Deus quer filhos que o amem. Deus quer filhos que queiram fazer as coisas para Ele. Se o seu filho chegasse para você e dissesse assim: pai, mãe, se eu arrumar a casa, o senhor me dá 10 reais? E então começasse a fazer um monte de coisa em casa. E tudo porque vai receber alguma coisa. E começasse a ser um bom filho, obedecer e tal, porque envolve uma recompensa. À primeira vista parece ser uma coisa inocente. É um trabalho recompensado. E é justo que o trabalhador receba seu salário. Só que não envolve apenas o trabalho, envolve a própria relação de obediência. Tendo em vista que, como Paulo diz, nós temos obrigações para com Deus que são obrigações, não são favores. Você, em um certo momento, chegaria para seu filho e diria: quer dizer que você só faz aquilo que é certo porque você vai receber dinheiro? Se eu disser que eu não tenho, você já não faz mais? Despreza as obrigações, não obedece, não trata bem. Mas se tiver dinheiro, você então faz tudo bem bonitinho, bem certinho, porque vai receber. Os pais ficariam tristes, porque veriam nos filhos mercenários, que não têm um relacionamento de amor com os pais, mas um relacionamento comercial. Amigos, negócios à parte. Isso entristece o coração de um pai e de uma mãe. Não é diferente com Deus. Deus não quer filhos que busquem em oração, em culto, na palavra, quando tem necessidades, como se estivessem negociando, como se estivessem ali para receber algo apenas. Deus quer filhos que o amem. Deus quer filhos que têm prazer nele, que chegam à presença dele para conversar, para ouvir e falar, para fazer o que ele gosta, porque o coração está cheio de amor. A motivação
é este amor a Cristo, esse desejo da glória de Cristo. São estes os filhos que Deus quer, como você. Como você. Porque todo pai e mãe deseja um filho assim. Deus também quer assim. Filhos que têm a motivação correta. Filhos que não precisam ser recompensados para fazer as coisas. Filhos que não precisam ser exaltados aos olhos dos homens para fazer as coisas. Filhos que não precisam aparecer para fazer as coisas. Filhos que fazem as coisas para o louvor da glória de Deus, por amar a Deus. Motivados simplesmente por isso. São estes os filhos que Deus quer. Qual é, então, a sua motivação? Pense. Por que você faz? Antes de fazer, coloca diante de Deus: Senhor, me ajuda, sonda o meu coração. Porque o Senhor me sonda e me conhece. Por que eu faço estas coisas? Para que eu faço estas coisas? Qual é a minha motivação? Ela é uma motivação correta? Me ajude a ter a motivação correta. Não é, Senhor, eu não vou fazer mais nada porque pode ser que a motivação seja errada. Aí, você não só estará mostrando não ter a motivação correta, mas ainda faltar com as suas obrigações. Porque as duas coisas são importantes. Jesus disse a respeito dos fariseus que davam o dízimo de tudo, que jejuavam, que faziam uma série de coisas, cumprir as obrigações religiosas, mas ao mesmo tempo não tinham no coração nenhum tipo de amor, misericórdia, de vida. Eles faziam para aparecer. Jesus não diz deixe de fazer, ele diz façam as duas coisas. Em outras palavras, tanto tenham a motivação correta, quanto façam o que é correto. Não é deixar de fazer o que é certo, mas é fazer o que é certo realmente com a motivação certa, para a glória do Senhor. E nós podemos julgar o nosso coração mais facilmente naqueles momentos em que você faz o melhor, você dedica o melhor, você se dá, e de repente percebe que ninguém observou, ninguém elogiou, ninguém disse nada acerca do que você fez. Naquele momento o seu coração sente a frustração de ter se dedicado tanto e não ter recebido nadinha em troca. Nadinha em troca. Puxa, eu fiz tanto. E mesmo sem dizer nada para ninguém, você fala consigo mesmo. Você e o seu coração. Fiz tanto, me dediquei tanto, não houve um reconhecimento. Ninguém elogiou, ninguém parabenizou, ninguém nada. Frustração. A frustração é um vívido sinal de que a sua motivação estava errada. E, portanto, podemos dizer que esta frustração é uma graça divina para você perceber isto. Que a sua motivação estava errada. Que você fez a coisa certa com a motivação errada. Mas não era assim que Deus queria de você. Ele quer a coisa certa com a motivação certa. Como Paulo, nesse momento, está dando testemunho. Ele continua. Agora nós veremos mais a motivação dele mesmo. E menos até destes dois grupos. Ele está despreocupado em relação à tentativa de criar para ele problemas. Daquele grupo que tem a motivação errada, que tenta suscitar tribulação às minhas cadeias. Ele está despreocupado. Por quê? É o versículo 19 quem diz: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Não estou despreocupado, irmãos, não se preocupe com aqueles que estão tentando criar problema para mim, aqueles que estão tentando suscitar tribulações para mim.
aqueles que estão tentando fazer com que aquilo que já está ruim piore, eu estou despreocupado, porque a minha confiança no Senhor, a minha certeza de que Deus está fazendo em mim e por mim, o agir dele, o ouvir dele das orações de vocês em meu favor, e a certeza de que o Senhor opera pelo seu Espírito eficazmente, essa minha certeza faz com que eu fique tranquilo, porque eu sei que, de qualquer forma, Deus será, ou Cristo será glorificado na minha vida. Não se preocupem, espero a libertação, porque entendo ser muito mais proveitosa para a igreja. Todavia, eu sei que Cristo vai ser glorificado na minha vida de um jeito ou de outro. Motivação de Paulo o ajuda a lidar com a tribulação, a lidar com aquele momento difícil em que os adversários estão tentando suscitar tribulações e angústias para ele, porque ele confia no Senhor. A obra é do Senhor Jesus, a obra é dele. Observe que Paulo direciona os olhos para Cristo e não para ele. Paulo não atrai a atenção das pessoas para que o elogiem, para que o exaltem, para que o engrandeçam, para que ele seja destacado diante dos outros. Ele simplesmente direciona os olhos para Cristo, para que eles sejam motivados não pelo apóstolo Paulo apenas, mas pelo Senhor Jesus. E confiem no Senhor Jesus, porque inclusive as orações que estão sendo ouvidas em favor de Paulo, nem mesmo ele menciona serem as deles, mas a dos irmãos. Pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo. Eu sei que o Senhor está ouvindo a oração de vocês, eu sei que o Senhor é eficaz em providenciar aquilo que Ele quer para me ajudar, para que eu possa ser livre, a fim de cumprir, continuar a obra. A obra que Deus me fez começar, Ele vai me conduzir até o fim dela, até que eu tenha completado esta obra. E ninguém vai interferir, ninguém vai impedir isto. Eu estou tranquilo quanto a isto. Então eu vou continuar fazendo a obra do Senhor. Eu vou continuar servindo ao Senhor. Essa é a motivação de Paulo, essa é a confiança de Paulo. Ele está olhando para Jesus. Lembre-se, tem que olhar para Cristo. Se Paulo estivesse olhando para os adversários, talvez desistisse. Se Paulo tivesse a motivação errada, provavelmente sucumbisse diante da tribulação. Mas por Paulo estar olhando para Cristo e ter a motivação da glória de Cristo, ele descansa em Cristo e confia nele, porque a obra é dele. Nós não vamos converter as pessoas. Nós não vamos mudar o coração das pessoas. Devemos fazer o melhor, levar o evangelho ao mundo, edificar a vida dos irmãos em Cristo. Devemos trabalhar da melhor forma, mas nós não somos a razão das pessoas se tornarem cristãs. Cristo é a razão das pessoas se tornarem cristãs. A obra que Cristo começou aqui, Ele mesmo vai dar seguimento. E temos que confiar e descansar nele. Tendo em vista que a nossa motivação deve ser Cristo, devemos fazer a obra do jeito certo. Jamais abrindo mão de fazer do jeito certo, porque a motivação é tão somente a glória de Cristo. É sempre a glória de Cristo. Paulo sabe que Cristo será glorificado na sua vida e quer continuar fazendo a obra com a mesma motivação. Eu não vou deixar de fazer desse jeito, porque Cristo vai ser glorificado na minha vida de um jeito ou de outro. Então, o que importa o que vai acontecer? O que importa? Qual é a sua motivação? Qual a sua motivação para servir? Versículo 21 ao 26. Paulo nos traz um pouco da sua satisfação e anseio em encontrar-se com Cristo. Nós escrevemos a pastoral de hoje sobre a questão da morte. Você está pronto para morrer? Você está pronto para se encontrar com aquele dia?
Paulo estava. Por que Paulo estava? Por causa da sua motivação. Versículo 21 ele diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. A motivação. Paulo quer estar com Cristo. É claro que Paulo ama a igreja e ama fazer o trabalho do Senhor. A sua motivação é engrandecer, é agradar a Jesus. Então, nesse momento, ele fica num dilema. Ele diz, versículo 23, ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Eu tanto quero fazer a obra do Senhor, como eu quero muito, muito, inclusive incomparavelmente melhor é estar com Cristo. A motivação dele de fazer aquilo que é melhor para Cristo o leva naquele momento a um dilema. Bom, para mim, melhor era morrer. Porque se eu morresse, eu me livraria dessas angústias. Se eu morresse, eu estaria com Jesus, desfrutando do descanso eterno. Se eu morresse, eu finalmente estaria em paz, inclusive livre dos adversários. Isso para mim é o melhor. Mas ele reflete, mas se eu for, o trabalho que eu estou desempenhando aqui para. Ainda que o Senhor possa levantar outras pessoas, mas Deus o havia chamado com um propósito específico. Aquilo que Deus me chamou para fazer é proveitoso. Ele diz no versículo 24, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. É o trabalho que eu desempenho. O que é melhor para Cristo? É que eu vá ou que eu fique? Observe outra vez a motivação dele nesse desejo mais íntimo do seu coração de desfrutar da glória eterna. Dentro também deste propósito de Paulo de fazer a obra do Senhor. Então ele diz, olha, diante disso, é mais proveitoso eu ficar. Morrer agora não, porque há tanta coisa para fazer ainda, há tanto trabalho para fazer ainda, eu prefiro ficar por enquanto. Mas eu queria muito ir. Motivação de Paulo. O dilema dele o leva a escolher o que é mais útil para Cristo, o que é mais proveitoso para Cristo, não o que é melhor para ele, percebem? Para Paulo era melhor isso, mas para Cristo era melhor aquilo. Ele diz, então é melhor isso aqui. Qual é a sua motivação nas escolhas que você faz? Sempre temos escolhas. Temos escolhas de para onde nós vamos. A nossa escolha de vir para cá. Sabíamos que era uma igreja menor do que a que nós pastoreávamos. Pastoreávamos uma igreja de mais de 120 membros, para vir para uma igreja que tinha 40 na época. Sabíamos das dificuldades que já haviam mencionado, mas tem tanto pastor por lá que já estão batendo cabeça. Não tem muito proveito. É mais um na multidão. Aqui não. É uma necessidade. Há sempre um dilema. Para onde você quer ir? O que você vai fazer? O que é mais proveitoso para Cristo? Essa é a questão de Paulo. A sua motivação é a glória do Senhor e ele faz escolhas que venham a favorecer Cristo. Ele faz escolhas não pelo que é melhor para ele, não pelo que ele vai, onde ele vai se beneficiar mais, mas onde Cristo será melhor engrandecido naquele momento. Ainda que ele diga, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Mas era mais necessário permanecer aqui. A sua motivação o ajudará a escolhas corretas. Porque sempre temos dilemas. O que eu faço? Isso ou isso? Eu vou por aqui ou vou por ali? Eu escolho esse emprego ou aquele? Qual é melhor para Cristo? Não é qual é melhor para você. Nós queremos sempre medir por nós. E nós perguntamos, Deus, o que é melhor para mim? E nós ouvimos as pessoas dizerem,
Deus sabe o que é melhor para você. A pergunta é, mas e o que é melhor para Deus? O que é melhor para Cristo? O que realmente vai agradar mais a Cristo? Nós vivemos em função de nós mesmos, mas quando é que Cristo vai ser o centro das nossas escolhas? Quando a motivação for correta. Quando a nossa motivação for a glória de Cristo, faremos escolhas certas, porque nós queremos a glória do Senhor. Paulo está diante de um dilema, e ele é movido pelo seu amor a Cristo a uma escolha melhor. Não o sossego, a paz, o descanso, mas a luta, a tribulação, a angústia, a prisão, o sofrimento, porque aquilo ali glorificaria mais a Cristo ou seria mais necessário naquele momento. Ele está escolhendo entre a paz e a guerra, entre o sossego e a tribulação, entre o bem-estar e uma vida de angústias. E diz, sabe, aqui é mais agradável para mim, mas vejo o que é mais útil para Cristo aqui. E escolhe aquilo que aos olhos dos homens jamais poderia ser escolhido. Mas ele o escolhe porque a sua motivação é a glória de Cristo. Qual a sua motivação nas escolhas? Veja que nós vimos a nossa motivação naquilo que fazemos, mas também temos que ter a motivação correta naquilo que escolhemos. Qual é a motivação que você tem na hora de trabalhar e na hora de escolher? Diante daquilo que você tem que fazer e diante daquilo que você tem que optar. Qual é a sua motivação? Cristo tem que ser a motivação. Tem que ser a motivação do nosso coração, para que, inclusive, encontremos alegria nestas coisas. Como é possível um homem atribulado sentir alegria em Deus? Como é possível um homem cheio de tribulações dizer, alegrai-vos sempre no Senhor? Outra vez vos digo, a motivação do seu coração, junto àquele olhar fito para Cristo constantemente, faz com que ele não apenas faça o trabalho e a escolha certa, mas se alegre nisso, porque ele poderia fazer a escolha certa e ficar triste. Eu tenho duas opções. Essa aqui é muito mais favorável para mim. Essa aqui já é meio penosa. Mas essa aqui é melhor para o Senhor. Vou escolher essa. Mas ao escolher essa opção mais penosa, então vai vivenciando com angústia, amargura e até frustrações. Isso também não é bom. Aquela escolha mais difícil deve ser recebida com ações de graças, porque esta é a vontade de Deus. Eu quero escolher aquilo que glorifica o Senhor e peço ao Senhor que me ajude a continuar firme nisso. Mesmo sendo mais difícil, mesmo sendo aquilo que não me favoreceu. Não me favoreceu ter que escolher o caminho mais árduo. Poderia ter escolhido o caminho mais fácil. Mas agradeço a Deus porque eu me sinto feliz em ser útil, em poder fazer a obra, em poder lutar pelo Senhor, por poder fazer aquilo que glorifica Ele. A alegria de ter feito uma escolha que aos olhos dos homens é ruim. Rapaz, você tem duas opções. Uma te favorecia muito, a outra quase nada. Você escolheu aquela ali, sim, porque esta aqui me afastaria do Senhor. Mas esta daqui me daria o prazer de glorificá-lo com a minha vida. E é muito maior, mais prazeroso isso do que tudo aquilo que eles poderiam me ofertar. A escolha certa, pela motivação certa. A escolha certa, pelo prazer de fazer a vontade do Senhor. Qual é a sua motivação? Qual a motivação do seu coração? Paulo é motivado pelo amor a Cristo. Qual o tamanho do seu amor a Cristo? É este amor que o ajudará a enfrentar essas dificuldades da vida, glorificando e agradecendo a Cristo Jesus. Paulo
convencido, ou seja, convicto, certo de que Deus não o deixaria, como ele diz, na ardente expectativa de que em nada seria envergonhado e que Cristo estava com ele fazendo a obra. Ele diz: sei que ficarei e permanecerei com todos vocês. Versículo de número 25. Para o vosso progresso e gozo da fé, para o bem-estar de vocês. Cristo ama a sua igreja. E para que vocês aprendam a palavra, para que vocês sejam exortados, ensinados, para que vocês sejam confortados, para que vocês sejam fortalecidos, para que tudo isso aconteça, eu estou convencido de que eu vou ficar. E que o Senhor não vai me levar agora. E que o Senhor vai me manter aqui para que vocês sejam abençoados. Por quê? Porque o Senhor ama a sua igreja. É satisfação de Deus, é prazer de Deus abençoar, cuidar da sua igreja. E ele queria que Paulo fizesse isso. Ele queria que Paulo realizasse esta obra. Paulo está convicto disso. E é por isso que ele quer ficar. Para fazer aquilo que Cristo desejava dele. A fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Ou seja, de vocês se alegrarem em ver que Deus ouviu a oração de vocês, de que Deus está atento às necessidades de vocês, e vocês se gloriarem em Cristo, em ver que os adversários não venceram, em ver que os adversários não conseguiram impedir a obra do Senhor, em ver que os adversários não conseguiram atrapalhar o andamento do trabalho realizado por Paulo, em ver que ninguém pôde impedir Cristo de ser glorificado na vida dele, e por amor à igreja, o manteve para o bem dela. Isso era alegria e glória para a igreja, em ver Cristo sendo engrandecido, em libertar Paulo das mãos dos adversários, para abençoar o seu povo. O Deus que nos abençoa também para a glória dele. Que o Senhor abençoe sua igreja para a glória dele. Que o Senhor abençoe seu povo para que ele seja engrandecido como um Deus forte e poderoso, que está acima dos adversários, que não pode ser impedido de realizar a obra. Que Deus seja glorificado. Também deve ser esta a motivação da igreja buscar em Deus a vitória sobre as adversidades, para que ele seja glorificado. Como, mais uma vez, repito, o Salmo de número 67, que diz: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. A glória de Deus manifesta em abençoar o povo de Deus. A motivação de orar, de buscar, de servir, de escolher a glória de Cristo. Qual é a sua motivação? A partir de hoje, então, pense. O porquê, o para que você está fazendo as coisas? Qual a motivação do seu coração em se dedicar? Para que, tanto, não se frustre. Quando não vierem os elogios, você não fique frustrado. No final das contas, a sua motivação não era aparecer diante de ninguém. Portanto, não tem nada que ficar reclamando, frustrado, angustiado, triste, porque ninguém exaltou você, ninguém fez você aparecer diante dos outros, ninguém destacou você, ninguém precisou elogiar de púlpito você. Você não ficará frustrado. Não será necessário ninguém estar fazendo isto, e você não verá nenhum problema nisso, já que a sua motivação é completamente a glória de Cristo. Não acontecerão frustrações. Frustrações no meio da igreja acontecem costumeiramente. Pessoas vão embora das igrejas frustradas tantas vezes, porque elas não estão olhando para Cristo. Elas não estão visando a glória de Cristo. Elas estão visando o próprio bem-estar. Elas estão querendo aparecer diante dos outros. Elas querem ser destacadas. E é por isso que elas se frustram. Porque se estivessem olhando para Cristo, diriam a mesma coisa que Paulo. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto ou falsidade, quer por verdade,
também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Quando a motivação é a glória de Cristo, que se manifesta no cuidado com a igreja, na vitória sobre os inimigos, no bem-estar do povo cuidado por Deus, então a frustração, ela desaparece. Tenha a motivação correta. E também não haverá frustrações. Tenha a motivação correta. E você fará o melhor. Sim, o melhor. Não o pior. Você não fará como para si mesmo. Você fará como que para Cristo. E o que você fizer será feito realmente para que Ele possa ser engrandecido diante das pessoas. E as suas escolhas serão escolhas certas, porque serão escolhas para Cristo. Tenha a motivação certa. E as suas obras e as suas escolhas também serão certas.